Saudade, povo de Deus, na paz do Senhor Jesus, a todo meu irmão e irmã, eu mando um abraço carinhoso para cada um de você que vai ouvir esse vídeo, que vai compartilhar também com seu amigo, sua amiga, com seu familiar, para que a mensagem de Deus possa alcançar nosso coração, mais vida. E também, rapidamente, eu quero mandar um abraço para todos meus irmãos, católica, batista, Deus e amor, presbiteriano, assembleano, igreja quadrangular, igreja mundial, igreja universal, a todos meus irmãos em Cristo Jesus, que está fazendo um trabalho brilhante e na obra de Deus para que vai cansar mais coração e mais vida. Deus abençoe cada um de vocês. E rapidamente também eu quero mandar um abraço para o pastor Rogério Acevedo, que está lá no São Paulo, homem de Deus que está fazendo trabalho também e brilhante. Pastor, Deus abençoe grandemente, abraço e nós estamos juntos nessa guerra. E a mensagem de hoje nós encontramos no Evangelho de Marcos, capítulo 10 e versículo 50 e 51. Diz assim: Então Bartimeu jogou a sua capa ao lado, se levantou-se depressa e foi até o lugar aonde Jesus estava. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Até aqui. E essa mensagem me chamou a atenção a respeito de um cego que chamou Bartimeu. É uma de mensagens todos nós conhecemos, e essa mensagem é uma mensagem que traz uma esperança para nosso coração, também que mostrar para nós como nós precisamos procurar Jesus. Segundo a Bíblia, Bartimeu era um homem cego, que não conseguia nem chegar. Mas Bartimeu, e ele não estava, ele estava em casa dele. Quando estava em casa dele, ele sentia algo, ele disse, não, eu não vou ficar em casa hoje, eu vou sair na beira do caminho para sentar, para pedir esmola. Mas ele sair, ele não fica em casa. Não sei esta manhã, para quem é essa mensagem, talvez você que está em sua casa, você falou que você não quer sair de sua casa. Querido, querida, irmão, irmã, se você não sair de sua casa, a bênção não vai chegar onde você está. Você precisa sair de sua casa para você procurar emprego, para você procurar um trabalho, para você procurar algo para fazer, para que você possa alcançar o que você precisa nessa vida. Porque maná não vai cair mais no céu. Porque Bartimeu saiu da casa dele e ele foi à beira do caminho. E aí ele sentou. Quando ele sentou, ele ouviu essa multidão que estava passando. Quem que estava passando? Era Jesus. Ele disse, quem que está passando por aqui? E a multidão diz, é Jesus de Nazaré que está passando por aqui. Mas o que mais me chamou a atenção é porque ele saiu da casa dele, ele foi a procurar Jesus. Ele foi um lugar onde ele pode encontrar uma libertação, onde ele pode encontrar uma cura. Você que diz que não, você não vai para a igreja, por algum motivo. Se você não vai para a igreja, meu querido, não tem como que você vai receber uma cura. Você não tem como que você vai receber a bênção que Deus tem para a sua vida. Porque você quer ficar em sua casa. Você está completamente errado com esse pensamento. Porque Bartimeu, ele é um cego, ele não fica em casa dele. Ele saiu a procurar uma cura. Sabe o que aconteceu? Ele encontrou essa cura. E quando Jesus, ele disse, quem está passando por aqui? E eu disse, são Jesus de Nazaré que está passando. Ele disse, então, Jesus de Nazaré, tinha pena de mim. Você precisa gritar. E o público pode dizer para você, cala sua boca. Você tem que gritar para Jesus poder te ouvir. E quando Jesus ouvir, ele vai fazer uma pergunta para você também, e esta manhã. Ele vai dizer, filho, o que você quer que eu te faça? Você vai dizer, Jesus, eu quero que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero que o Senhor me liberta. Eu quero que o Senhor me guie a minha vida. E Jesus vai guiar a sua vida. Ele vai dar para você uma nova vida, um novo coração. E você vai viver uma vida de paz e de amor.
e rapidamente eu vou orar por você para que esse mensagem possa alcançar seu coração, para você poder ter paz no coração, para você poder entender a promessa que Deus tem em sua vida e na vida da sua família. Pai eterno, Pai bondoso, obrigado por esta manhã, por essa mensagem tão poderosa, tão rica, Pai, e esta manhã. Que o Senhor nos chamou nossa atenção, nós precisamos sair de nossa casa a procurar a Tua presença, a procurar a Tua graça, aonde que nós podemos achar. Adentro de nossa casa não tem nada que nós podemos encontrar. Nós precisamos sair, procurar a Tua presença para nós poder encontrar o Senhor no lugar certo, na avenida, na igreja, em Tua casa, aonde o Senhor habita. Pai, esse que eu te pedi, eu te agradeço em nome de Cristo Jesus. Amém.